assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Tudo começa com uma situação estranha. Um submarino americano desaparece perto das águas da Rússia. E, ao mesmo tempo, um submarino russo também some. O clima entre as duas potências já não é dos melhores. E quando isso acontece, todo mundo fica com a pulga atrás da orelha, porque qualquer passo em falso pode virar uma guerra mundial. É aí que entra o nosso protagonista, o comandante Joe Glass, interpretado por Gerard Butler. Ele não é aquele típico militar cheio de medalhas e fama. Na verdade, ele nunca comandou um submarino em combate. Só que por acaso do destino, ele é o cara escalado para investigar o que aconteceu no fundo do oceano. Enquanto Glass mergulha no mistério, em paralelo a gente descobre que o presidente russo foi sequestrado por um general maluco que quer provocar um conflito global e tomar o poder à força. Então, o que parecia apenas uma missão de resgate de submarino vira algo muito maior. Uma corrida contra o tempo para evitar a Terceira Guerra Mundial. De um lado, o Glass dentro do submarino, enfrentando pressões absurdas, desde a falta de confiança da própria tripulação até ataques inimigos em águas russas. Do outro, tem um grupo de soldados da Marinha Americana, os SEALs, que entram em território russo para resgatar o presidente sequestrado. Ou seja, tem cena de ação embaixo d'água, tem cena em terra firme, tiroteio, explosões, tensão política, espionagem, um prato cheio para quem gosta desse tipo de suspense militar. A história abre num clima bem misterioso. Um submarino americano está em patrulha perto das águas geladas da Rússia, quando do nada some sem dar sinal. Isso já seria uma baita dor de cabeça por si só, mas para piorar, um submarino russo também desaparece na mesma região. Imagina só o desespero no Pentágono. 2 submarinos militares de países rivais sumidos no mesmo lugar, no meio de uma guerra fria disfarçada. Parece provocação, parece ataque, parece motivo para guerra. E é aí que entra o nosso protagonista, o Joe Glass. O detalhe curioso é que ele não é aquele típico herói que todo mundo espera. Ele não é aquele comandante famoso, cheio de medalhas no peito, histórias de batalhas passadas. Nada disso. Glass é visto quase como um azarão, um cara que veio de fora dos moldes tradicionais da Marinha. Mas por um daqueles acasos do destino, é justamente ele quem recebe a missão de investigar o que aconteceu. Ele vai ter que assumir o comando do submarino americano USS Arkansas e mergulhar até onde ninguém sabe direito o que está rolando. Logo de cara, dá para sentir a tensão dentro da própria tripulação. Os caras olham pro Glass com desconfiança, tipo, esse aí nunca esteve em combate, como é que vai nos liderar numa situação dessas? E isso pesa muito, porque num submarino, confiança é tudo. Você tá preso ali dentro, sem janela, sem luz do sol, dependendo 100% do cara que dá as ordens. Se ele falhar, não tem segunda chance. É fundo do mar e torpedo inimigo na certa. Enquanto o Arkansas segue viagem até a área crítica, o filme já começa a mostrar como o Glass trabalha. Ele não é aquele comandante que grita, bate na mesa e impõe respeito pelo medo. Ele observa, pensa rápido, toma decisões de cabeça fria e, principalmente, sabe ouvir. Isso deixa claro que, embora não tenha fama, ele tem algo que todo bom líder precisa: a capacidade de manter a calma, mesmo quando tudo parece prestes a explodir. Chegando perto da área onde os submarinos sumiram, a tripulação encontra destroços. Só que o mistério aumenta. Não parece ser só acidente. Tem indícios de ataque, mas também tem coisa estranha, como se alguém tivesse armado uma armadilha. É aí que Glass percebe que não vai ser apenas uma missão de resgate de submarino. Ele começa a sentir o cheiro de uma conspiração muito maior. Enquanto isso, em paralelo, o filme corta para outra linha narrativa. Do lado de fora, em terra, a CIA descobre que o presidente da Rússia foi sequestrado por um general maluco, que não quer paz nem diálogo, ele quer é poder. E para isso, está disposto a provocar uma guerra gigantesca entre Rússia e Estados Unidos. Então pensa comigo, de um lado, um submarino desaparecido, de outro, o presidente russo refém. Junta as duas coisas e pronto, o mundo está prestes a pegar fogo. De volta ao submarino, a situação fica cada vez mais perigosa. O USS Arkansas começa a ser perseguido e, no meio disso, a tripulação encontra sobreviventes do submarino russo que tinha desaparecido. E entre eles está justamente um capitão russo. Aí a bomba explode dentro do Arkansas. Como assim vamos colocar inimigos dentro do nosso submarino? Como confiar neles? Mas Glass decide fazer diferente. Em vez de tratar o russo como prisioneiro, ele enxerga a chance de entender o que está rolando de verdade. Esse é o ponto em que a confiança se torna tema central. Glass tem que convencer tanto seus homens quanto o capitão russo de que eles precisam se unir, mesmo sendo inimigos históricos. E isso não é nada fácil, porque a rivalidade é forte.
É aquele clima de qualquer vacilo, um mata o outro. Mas Glass é firme e, mesmo sem alarde, vai mostrando que sabe exatamente o que está fazendo. O suspense vai aumentando à medida que eles se aprofundam nas águas russas, onde qualquer movimento errado pode virar um confronto aberto com a frota inimiga. A tripulação está dividida entre medo, desconfiança e aquele orgulho militar de não querer depender de russos. Só que Glass sabe que, sem essa cooperação improvável, não vão conseguir sobreviver, muito menos evitar a guerra que está prestes a começar. Enquanto o comandante Glass está se virando lá no fundo do oceano com um submarino cheio de tensão e inimigos hóspedes, a trama corta para outra missão paralela, dessa vez em terra firme. A CIA descobre que o presidente da Rússia foi sequestrado por ninguém menos que o general Durov, um cara frio, calculista e cheio de sede de poder. Ele não quer paz, ele quer provocar a guerra. E o plano dele é bem claro: culpar os Estados Unidos pelo sumiço dos submarinos e, ao mesmo tempo, manter o presidente russo como refém para justificar um golpe. A situação é desesperadora, porque se esse golpe dá certo, a Rússia entra em conflito direto com os Estados Unidos e pronto, temos a Terceira Guerra Mundial batendo na porta. Então, os americanos decidem mandar um time de elite dos Navy SEALs para uma missão suicida: entrar no território russo, em plena fortaleza de Durov, e resgatar o presidente. Fácil? Nada. Impossível? Quase. Mas é a única chance. Esse grupo de SEALs é formado por soldados experientes, que já enfrentaram de tudo. Mas até eles sabem que a coisa ali é quase sem saída. Eles vão precisar se infiltrar em um território extremamente vigiado, cheio de soldados inimigos e armamento pesado, sem chamar a atenção. A palavra-chave é silêncio. Só que, como em todo filme de ação, o silêncio não dura muito. Assim que chegam na Rússia, os SEALs começam a sentir o peso da missão. Eles avançam com cautela, passando por bosques, evitando drones e patrulhas, mas aos poucos vão chegando perto do complexo onde o presidente russo está preso. Nesse ponto, o filme fica bem estilo jogo de guerra. Câmera lenta em alguns momentos, visão noturna, tiros abafados, movimentos táticos. É aquele tipo de cena que prende porque a cada segundo você pensa: agora eles vão ser descobertos. E é claro que uma hora eles são. Quando chegam mais perto da fortaleza de Durov, os SEALs precisam enfrentar soldados russos que são leais ao general. É tiroteio, explosão e muita correria no meio da neve. Só que esses caras são treinados para isso, e mesmo em menor número conseguem se virar. Eles vão abrindo caminho até o local onde o presidente está sendo mantido refém. A cena do resgate é cheia de tensão. O presidente russo não é mostrado como um homem frágil, mas sim como alguém que entende o peso da situação. Ele sabe que se morrer ali, o general Durov vai usar a sua morte como desculpa para começar uma guerra. Por isso, ele confia nos SEALs, mesmo sendo inimigos americanos. Esse detalhe é importante porque mostra que, no fundo, os dois lados não querem realmente a guerra. Quem quer é só aquele general doido pelo poder. Enquanto os SEALs lutam em terra firme, o filme vai alternando com o que acontece dentro do submarino. Glass e o capitão russo que ele resgatou começam a perceber que estão enfrentando o mesmo inimigo, um general disposto a sacrificar todo mundo só para assumir o poder. A conexão começa a se formar. De um lado, os SEALs tentam tirar o presidente vivo de dentro da fortaleza. Do outro, Glass precisa guiar o submarino americano, junto com os russos sobreviventes, por águas perigosíssimas, escapando de minas, torpedos e destroyers prontos para abrir fogo. A beleza dessa parte é como o filme vai aumentando a pressão em paralelo. Em terra, cada passo dos SEALs é um risco de morte. No fundo do mar, cada movimento do submarino pode significar ser detectado e destruído. Os dois núcleos caminham lado a lado, e você sabe que em algum momento as histórias vão se juntar. Os SEALs finalmente conseguem entrar no complexo principal, e aí o confronto explode de vez. Tiros para todo lado, explosões iluminando a noite, e no meio disso, os soldados americanos alcançam o presidente russo. Mas não basta resgatar, agora precisam sair dali vivos. E isso é quase mais difícil do que entrar. Durov não vai deixar barato, ele manda os seus homens caçarem os invasores a qualquer custo. Tudo começa com uma situação estranha.
um submarino americano desaparece perto das águas da Rússia, e ao mesmo tempo, um submarino russo também some. O clima entre as duas potências já não é dos melhores, e quando isso acontece, todo mundo fica com a pulga atrás da orelha, porque qualquer passo em falso pode virar uma guerra mundial. É aí que entra o nosso protagonista, o comandante Joe Glass, interpretado por Gerard Butler. Ele não é aquele típico militar cheio de medalhas e fama. Na verdade, ele nunca comandou um submarino em combate. Só que por acaso do destino, ele é o cara escalado para investigar o que aconteceu no fundo do oceano. Enquanto Glass mergulha no mistério, em paralelo a gente descobre que o presidente russo foi sequestrado por um general maluco que quer provocar um conflito global e tomar o poder à força. Então, o que parecia apenas uma missão de resgate de submarino vira algo muito maior. Uma corrida contra o tempo para evitar a Terceira Guerra Mundial. De um lado, o Glass dentro do submarino, enfrentando pressões absurdas, desde a falta de confiança da própria tripulação até ataques inimigos em águas russas. Do outro, tem um grupo de soldados da Marinha Americana, os SEALs, que entram em território russo para resgatar o presidente sequestrado. Ou seja, tem cena de ação embaixo d'água, tem cena em terra firme, tiroteio, explosões, tensão política, espionagem, um prato cheio para quem gosta desse tipo de suspense militar. A história abre num clima bem misterioso. Um submarino americano está em patrulha perto das águas geladas da Rússia, quando do nada some sem dar sinal. Isso já seria uma baita dor de cabeça por si só, mas para piorar, um submarino russo também desaparece na mesma região. Imagina só o desespero no Pentágono. 2 submarinos militares de países rivais sumidos no mesmo lugar, no meio de uma guerra fria disfarçada. Parece provocação, parece ataque, parece motivo para guerra. E é aí que entra o nosso protagonista, o Joe Glass. O detalhe curioso é que ele não é aquele típico herói que todo mundo espera. Ele não é aquele comandante famoso, cheio de medalhas no peito, histórias de batalhas passadas. Nada disso. Glass é visto quase como um azarão, um cara que veio de fora dos moldes tradicionais da Marinha. Mas, por um daqueles acasos do destino, é justamente ele quem recebe a missão de investigar o que aconteceu. Ele vai ter que assumir o comando do submarino americano USS Arkansas e mergulhar até onde ninguém sabe direito o que está rolando. Logo de cara, dá para sentir a tensão dentro da própria tripulação. Os caras olham pro Glass com desconfiança, tipo, esse aí nunca esteve em combate, como é que vai nos liderar numa situação dessas? E isso pesa muito, porque num submarino, confiança é tudo. Você tá preso ali dentro, sem janela, sem luz do sol, dependendo 100% do cara que dá as ordens. Se ele falhar, não tem segunda chance. É fundo do mar e torpedo inimigo na certa. Enquanto Arkansas segue viagem até a área crítica, o filme já começa a mostrar como o Glass trabalha. Ele não é aquele comandante que grita, bate na mesa e impõe respeito pelo medo. Ele observa, pensa rápido, toma decisões de cabeça fria e, principalmente, sabe ouvir. Isso deixa claro que, embora não tenha fama, ele tem algo que todo bom líder precisa: a capacidade de manter a calma, mesmo quando tudo parece prestes a explodir. Chegando perto da área onde os submarinos sumiram, a tripulação encontra destroços. Só que o mistério aumenta. Não parece ser só acidente. Tem indícios de ataque, mas também tem coisa estranha, como se alguém tivesse armado uma armadilha. É aí que Glass percebe que não vai ser apenas uma missão de resgate de submarino. Ele começa a sentir o cheiro de uma conspiração muito maior. Enquanto isso, em paralelo, o filme corta para outra linha narrativa. Do lado de fora, em terra, a CIA descobre que o presidente da Rússia foi sequestrado por um general maluco, que não quer paz nem diálogo, ele quer é poder. E para isso, está disposto a provocar uma guerra gigantesca entre Rússia e Estados Unidos. Então pensa comigo, de um lado, um submarino desaparecido, de outro, o presidente russo refém. Junta as duas coisas e pronto, o mundo está prestes a pegar fogo. De volta ao submarino, a situação fica cada vez mais perigosa. O USS Arkansas começa a ser perseguido e, no meio disso, a tripulação encontra sobreviventes do submarino russo que tinha desaparecido. E entre eles está justamente um capitão russo. Aí a bomba explode dentro do Arkansas. Como assim vamos colocar inimigos dentro do nosso submarino? Como confiar neles? Mas Glass decide fazer diferente. Em vez de tratar o russo como prisioneiro, ele enxerga a chance de entender o que está rolando de verdade. Esse é o ponto em que a confiança se torna tema central. Glass tem que convencer tanto seus homens quanto o capitão russo de que eles precisam se unir, mesmo sendo inimigos históricos. E isso não é nada fácil, porque a rivalidade é forte. É aquele clima de qualquer vacilo, um mata o outro. Mas Glass é firme e, mesmo sem alarde, vai mostrando que sabe exatamente o que está fazendo.
O suspense vai aumentando à medida que eles se aprofundam nas águas russas, onde qualquer movimento errado pode virar um confronto aberto com a frota inimiga. A tripulação está dividida entre medo, desconfiança e aquele orgulho militar de não querer depender de russos. Só que Glass sabe que, sem essa cooperação improvável, não vão conseguir sobreviver, muito menos evitar a guerra que está prestes a começar. Enquanto o comandante Glass está se virando lá no fundo do oceano com um submarino cheio de tensão e inimigos hóspedes, a trama corta para outra missão paralela, dessa vez em terra firme. A CIA descobre que o presidente da Rússia foi sequestrado por ninguém menos que o general Durov, um cara frio, calculista e cheio de sede de poder. Ele não quer paz, ele quer provocar a guerra. E o plano dele é bem claro: culpar os Estados Unidos pelo sumiço dos submarinos e, ao mesmo tempo, manter o presidente russo como refém para justificar um golpe. A situação é desesperadora, porque se esse golpe dá certo, a Rússia entra em conflito direto com os Estados Unidos e pronto, temos a Terceira Guerra Mundial batendo na porta. Então, os americanos decidem mandar um time de elite dos Navy SEALs para uma missão suicida: entrar no território russo, em plena fortaleza de Durov, e resgatar o presidente. Fácil? Nada. Impossível? Quase, mas é a única chance. Esse grupo de SEALs é formado por soldados experientes, que já enfrentaram de tudo, mas até eles sabem que a coisa ali é quase sem saída. Eles vão precisar se infiltrar em um território extremamente vigiado, cheio de soldados inimigos e armamento pesado, sem chamar a atenção. A palavra-chave é silêncio. Só que, como em todo filme de ação, o silêncio não dura muito. Assim que chegam na Rússia, os SEALs começam a sentir o peso da missão. Eles avançam com cautela, passando por bosques, evitando drones e patrulhas, mas aos poucos vão chegando perto do complexo onde o presidente russo está preso. Nesse ponto, o filme fica bem estilo jogo de guerra. Câmera lenta em alguns momentos, visão noturna, tiros abafados, movimentos táticos. É aquele tipo de cena que prende porque a cada segundo você pensa: agora eles vão ser descobertos. E é claro que uma hora eles são. Quando chegam mais perto da fortaleza de Durov, os SEALs precisam enfrentar soldados russos que são leais ao general. É tiroteio, explosão e muita correria no meio da neve. Só que esses caras são treinados para isso, e mesmo em menor número conseguem se virar. Eles vão abrindo caminho até o local onde o presidente está sendo mantido refém. A cena do resgate é cheia de tensão. O presidente russo não é mostrado como um homem frágil, mas sim como alguém que entende o peso da situação. Ele sabe que se morrer ali, o general Durov vai usar a sua morte como desculpa para começar uma guerra. Por isso, ele confia nos SEALs, mesmo sendo inimigos americanos. Esse detalhe é importante porque mostra que, no fundo, os dois lados não querem realmente a guerra. Quem quer é só aquele general doido pelo poder. Enquanto os SEALs lutam em terra firme, o filme vai alternando com o que acontece dentro do submarino. Glass e o capitão russo que ele resgatou começam a perceber que estão enfrentando o mesmo inimigo, um general disposto a sacrificar todo mundo só para assumir o poder. A conexão começa a se formar. De um lado, os SEALs tentam tirar o presidente vivo de dentro da fortaleza. Do outro, Glass precisa guiar o submarino americano, junto com os russos sobreviventes, por águas perigosíssimas, escapando de minas, torpedos e destroyers prontos para abrir fogo. A beleza dessa parte é como o filme vai aumentando a pressão em paralelo. Em terra, cada passo dos SEALs é um risco de morte. No fundo do mar, cada movimento do submarino pode significar ser detectado e destruído. Os dois núcleos caminham lado a lado, e você sabe que em algum momento as histórias vão se juntar. Os SEALs finalmente conseguem entrar no complexo principal, e aí o confronto explode de vez. Tiros para todo lado, explosões iluminando a noite, e no meio disso, os soldados americanos alcançam o presidente russo. Mas não basta resgatar, agora precisam sair dali vivos. E isso é quase mais difícil do que entrar. Durov não vai deixar barato, ele manda os seus homens caçarem os invasores a qualquer custo.
Tudo começa com uma situação estranha. Um submarino americano desaparece perto das águas da Rússia. E, ao mesmo tempo, um submarino russo também some. O clima entre as duas potências já não é dos melhores. E quando isso acontece, todo mundo fica com a pulga atrás da orelha, porque qualquer passo em falso pode virar uma guerra mundial. É aí que entra o nosso protagonista, o comandante Joe Glass, interpretado por Gerard Butler. Ele não é aquele típico militar cheio de medalhas e fama. Na verdade, ele nunca comandou um submarino em combate. Só que por acaso do destino, ele é o cara escalado para investigar o que aconteceu no fundo do oceano. Enquanto Glass mergulha no mistério, em paralelo a gente descobre que o presidente russo foi sequestrado por um general maluco que quer provocar um conflito global e tomar o poder à força. Então, o que parecia apenas uma missão de resgate de submarino vira algo muito maior. Uma corrida contra o tempo para evitar a Terceira Guerra Mundial. De um lado, o Glass dentro do submarino, enfrentando pressões absurdas, desde a falta de confiança da própria tripulação até ataques inimigos em águas russas. Do outro, tem um grupo de soldados da Marinha Americana, os SEALs, que entram em território russo para resgatar o presidente sequestrado. Ou seja, tem cena de ação embaixo d'água, tem cena em terra firme, tiroteio, explosões, tensão política, espionagem, um prato cheio para quem gosta desse tipo de suspense militar. A história abre num clima bem misterioso. Um submarino americano está em patrulha perto das águas geladas da Rússia, quando do nada some sem dar sinal. Isso já seria uma baita dor de cabeça por si só, mas para piorar, um submarino russo também desaparece na mesma região. Imagina só o desespero no Pentágono. 2 submarinos militares de países rivais sumidos no mesmo lugar, no meio de uma guerra fria disfarçada. Parece provocação, parece ataque, parece motivo para guerra. E é aí que entra o nosso protagonista, o Joe Glass. O detalhe curioso é que ele não é aquele típico herói que todo mundo espera. Ele não é aquele comandante famoso, cheio de medalhas no peito, histórias de batalhas passadas. Nada disso. Glass é visto quase como um azarão, um cara que veio de fora dos moldes tradicionais da Marinha. Mas por um daqueles acasos do destino, é justamente ele quem recebe a missão de investigar o que aconteceu. Ele vai ter que assumir o comando do submarino americano USS Arkansas e mergulhar até onde ninguém sabe direito o que está rolando. Logo de cara, dá para sentir a tensão dentro da própria tripulação. Os caras olham pro Glass com desconfiança, tipo, esse aí nunca esteve em combate, como é que vai nos liderar numa situação dessas? E isso pesa muito, porque num submarino, confiança é tudo. Você tá preso ali dentro, sem janela, sem luz do sol, dependendo 100% do cara que dá as ordens. Se ele falhar, não tem segunda chance. É fundo do mar e torpedo inimigo na certa. Enquanto Arkansas segue viagem até a área crítica, o filme já começa a mostrar como o Glass trabalha. Ele não é aquele comandante que grita, bate na mesa e impõe respeito pelo medo. Ele observa, pensa rápido, toma decisões de cabeça fria e, principalmente, sabe ouvir. Isso deixa claro que, embora não tenha fama, ele tem algo que todo bom líder precisa: a capacidade de manter a calma, mesmo quando tudo parece prestes a explodir. Chegando perto da área onde os submarinos sumiram, a tripulação encontra destroços. Só que o mistério aumenta. Não parece ser só acidente. Tem indícios de ataque, mas também tem coisa estranha, como se alguém tivesse armado uma armadilha. É aí que Glass percebe que não vai ser apenas uma missão de resgate de submarino. Ele começa a sentir o cheiro de uma conspiração muito maior. Enquanto isso, em paralelo, o filme corta para outra linha narrativa. Do lado de fora, em terra, a CIA descobre que o presidente da Rússia foi sequestrado por um general maluco, que não quer paz nem diálogo, ele quer poder. E para isso, está disposto a provocar uma guerra gigantesca entre Rússia e Estados Unidos. Então pensa comigo, de um lado, um submarino desaparecido, de outro, o presidente russo refém. Junta as duas coisas e pronto, o mundo está prestes a pegar fogo. De volta ao submarino, a situação fica cada vez mais perigosa. O USS Arkansas começa a ser perseguido e, no meio disso, a tripulação encontra sobreviventes do submarino russo que tinha desaparecido. E entre eles está justamente um capitão russo. Aí a bomba explode dentro do Arkansas. Como assim vamos colocar inimigos dentro do nosso submarino? Como confiar neles? Mas Glass decide fazer diferente. Em vez de tratar o russo como prisioneiro, ele enxerga a chance de entender o que está rolando de verdade. Esse é o ponto em que a confiança se torna tema central. Glass tem que convencer tanto seus homens quanto o capitão russo de que eles precisam se unir, mesmo sendo inimigos históricos. E isso não é nada fácil, porque a rivalidade é forte. É aquele clima de qualquer vacilo, um mata o outro. Mas Glass é firme e, mesmo sem alarde, vai mostrando que sabe exatamente o que está fazendo.
O suspense vai aumentando à medida que eles se aprofundam nas águas russas, onde qualquer movimento errado pode virar um confronto aberto com a frota inimiga. A tripulação está dividida entre medo, desconfiança e aquele orgulho militar de não querer depender de russos. Só que Glass sabe que, sem essa cooperação improvável, não vão conseguir sobreviver, muito menos evitar a guerra que está prestes a começar. Enquanto o comandante Glass está se virando lá no fundo do oceano com um submarino cheio de tensão e inimigos hóspedes, a trama corta para outra missão paralela, dessa vez em terra firme. A CIA descobre que o presidente da Rússia foi sequestrado por ninguém menos que o general Durov, um cara frio, calculista e cheio de sede de poder. Ele não quer paz, ele quer provocar a guerra. E o plano dele é bem claro: culpar os Estados Unidos pelo sumiço dos submarinos e, ao mesmo tempo, manter o presidente russo como refém para justificar um golpe. A situação é desesperadora, porque se esse golpe dá certo, a Rússia entra em conflito direto com os Estados Unidos e pronto, temos a Terceira Guerra Mundial batendo na porta. Então, os americanos decidem mandar um time de elite dos Navy SEALs para uma missão suicida: entrar no território russo, em plena fortaleza de Durov, e resgatar o presidente. Fácil? Nada. Impossível? Quase, mas é a única chance. Esse grupo de SEALs é formado por soldados experientes, que já enfrentaram de tudo, mas até eles sabem que a coisa ali é quase sem saída. Eles vão precisar se infiltrar em um território extremamente vigiado, cheio de soldados inimigos e armamento pesado, sem chamar a atenção. A palavra-chave é silêncio. Só que, como em todo filme de ação, o silêncio não dura muito. Assim que chegam na Rússia, os SEALs começam a sentir o peso da missão. Eles avançam com cautela, passando por bosques, evitando drones e patrulhas, mas aos poucos vão chegando perto do complexo onde o presidente russo está preso. Nesse ponto, o filme fica bem estilo jogo de guerra. Câmera lenta em alguns momentos, visão noturna, tiros abafados, movimentos táticos. É aquele tipo de cena que prende porque a cada segundo você pensa: agora eles vão ser descobertos. E é claro que uma hora eles são. Quando chegam mais perto da fortaleza de Durov, os SEALs precisam enfrentar soldados russos que são leais ao general. É tiroteio, explosão e muita correria no meio da neve. Só que esses caras são treinados para isso, e mesmo em menor número conseguem se virar. Eles vão abrindo caminho até o local onde o presidente está sendo mantido refém. A cena do resgate é cheia de tensão. O presidente russo não é mostrado como um homem frágil, mas sim como alguém que entende o peso da situação. Ele sabe que se morrer ali, o general Durov vai usar a sua morte como desculpa para começar uma guerra. Por isso, ele confia nos SEALs, mesmo sendo inimigos americanos. Esse detalhe é importante porque mostra que, no fundo, os dois lados não querem realmente a guerra. Quem quer é só aquele general doido pelo poder. Enquanto os SEALs lutam em terra firme, o filme vai alternando com o que acontece dentro do submarino. Glass e o capitão russo que ele resgatou começam a perceber que estão enfrentando o mesmo inimigo, um general disposto a sacrificar todo mundo só para assumir o poder. A conexão começa a se formar. De um lado, os SEALs tentam tirar o presidente vivo de dentro da fortaleza. Do outro, Glass precisa guiar o submarino americano, junto com os russos sobreviventes, por águas perigosíssimas, escapando de minas, torpedos e destroyers prontos para abrir fogo. A beleza dessa parte é como o filme vai aumentando a pressão em paralelo. Em terra, cada passo dos SEALs é um risco de morte. No fundo do mar, cada movimento do submarino pode significar ser detectado e destruído. Os dois núcleos caminham lado a lado, e você sabe que em algum momento as histórias vão se juntar. Os SEALs finalmente conseguem entrar no complexo principal, e aí o confronto explode de vez. Tiros para todo lado, explosões iluminando a noite, e no meio disso, os soldados americanos alcançam o presidente russo. Mas não basta resgatar, agora precisam sair dali vivos. E isso é quase mais difícil do que entrar. Durov não vai deixar barato, ele manda os seus homens caçarem os invasores a qualquer custo.
Tudo começa com uma situação estranha. Um submarino americano desaparece perto das águas da Rússia. E, ao mesmo tempo, um submarino russo também some. O clima entre as duas potências já não é dos melhores. E quando isso acontece, todo mundo fica com a pulga atrás da orelha, porque qualquer passo em falso pode virar uma guerra mundial. É aí que entra o nosso protagonista, o comandante Joe Glass, interpretado por Gerard Butler. Ele não é aquele típico militar cheio de medalhas e fama. Na verdade, ele nunca comandou um submarino em combate. Só que por acaso do destino, ele é o cara escalado para investigar o que aconteceu no fundo do oceano. Enquanto Glass mergulha no mistério, em paralelo a gente descobre que o presidente russo foi sequestrado por um general maluco que quer provocar um conflito global e tomar o poder à força. Então, o que parecia apenas uma missão de resgate de submarino vira algo muito maior. Uma corrida contra o tempo para evitar a Terceira Guerra Mundial. De um lado, o Glass dentro do submarino, enfrentando pressões absurdas, desde a falta de confiança da própria tripulação até ataques inimigos em águas russas. Do outro, tem um grupo de soldados da Marinha Americana, os SEALs, que entram em território russo para resgatar o presidente sequestrado. Ou seja, tem cena de ação embaixo d'água, tem cena em terra firme, tiroteio, explosões, tensão política, espionagem, um prato cheio para quem gosta desse tipo de suspense militar. A história abre num clima bem misterioso. Um submarino americano está em patrulha perto das águas geladas da Rússia, quando do nada some sem dar sinal. Isso já seria uma baita dor de cabeça por si só, mas para piorar, um submarino russo também desaparece na mesma região. Imagina só o desespero no Pentágono. 2 submarinos militares de países rivais sumidos no mesmo lugar, no meio de uma guerra fria disfarçada. Parece provocação, parece ataque, parece motivo para guerra. E é aí que entra o nosso protagonista, o Joe Glass. O detalhe curioso é que ele não é aquele típico herói que todo mundo espera. Ele não é aquele comandante famoso, cheio de medalhas no peito, histórias de batalhas passadas. Nada disso. Glass é visto quase como um azarão, um cara que veio de fora dos moldes tradicionais da Marinha. Mas, por um daqueles acasos do destino, é justamente ele quem recebe a missão de investigar o que aconteceu. Ele vai ter que assumir o comando do submarino americano USS Arkansas e mergulhar até onde ninguém sabe direito o que está rolando. Logo de cara, dá para sentir a tensão dentro da própria tripulação. Os caras olham pro Glass com desconfiança, tipo, esse aí nunca esteve em combate, como é que vai nos liderar numa situação dessas? E isso pesa muito, porque num submarino, confiança é tudo. Você tá preso ali dentro, sem janela, sem luz do sol, dependendo 100% do cara que dá as ordens. Se ele falhar, não tem segunda chance. É fundo do mar e torpedo inimigo na certa. Enquanto Arkansas segue viagem até a área crítica, o filme já começa a mostrar como o Glass trabalha. Ele não é aquele comandante que grita, bate na mesa e impõe respeito pelo medo. Ele observa, pensa rápido, toma decisões de cabeça fria e, principalmente, sabe ouvir. Isso deixa claro que, embora não tenha fama, ele tem algo que todo bom líder precisa: a capacidade de manter a calma, mesmo quando tudo parece prestes a explodir. Chegando perto da área onde os submarinos sumiram, a tripulação encontra destroços. Só que o mistério aumenta. Não parece ser só acidente. Tem indícios de ataque, mas também tem coisa estranha, como se alguém tivesse armado uma armadilha. É aí que Glass percebe que não vai ser apenas uma missão de resgate de submarino. Ele começa a sentir o cheiro de uma conspiração muito maior. Enquanto isso, em paralelo, o filme corta para outra linha narrativa. Do lado de fora, em terra, a CIA descobre que o presidente da Rússia foi sequestrado por um general maluco, que não quer paz nem diálogo, ele quer poder. E para isso, está disposto a provocar uma guerra gigantesca entre Rússia e Estados Unidos. Então pensa comigo, de um lado, um submarino desaparecido, de outro, o presidente russo refém. Junta as duas coisas e pronto, o mundo está prestes a pegar fogo. De volta ao submarino, a situação fica cada vez mais perigosa. O USS Arkansas começa a ser perseguido e, no meio disso, a tripulação encontra sobreviventes do submarino russo que tinha desaparecido. E entre eles está justamente um capitão russo. Aí a bomba explode dentro do Arkansas. Como assim vamos colocar inimigos dentro do nosso submarino? Como confiar neles? Mas Glass decide fazer diferente. Em vez de tratar o russo como prisioneiro, ele enxerga a chance de entender o que está rolando de verdade. Esse é o ponto em que a confiança se torna tema central. Glass tem que convencer tanto seus homens quanto o capitão russo de que eles precisam se unir, mesmo sendo inimigos históricos. E isso não é nada fácil, porque a rivalidade é forte. É aquele clima de qualquer vacilo, um mata o outro. Mas Glass é firme e, mesmo sem alarde, vai mostrando que sabe exatamente o que está fazendo.
O suspense vai aumentando à medida que eles se aprofundam nas águas russas, onde qualquer movimento errado pode virar um confronto aberto com a frota inimiga. A tripulação está dividida entre medo, desconfiança e aquele orgulho militar de não querer depender de russos. Só que Glass sabe que, sem essa cooperação improvável, não vão conseguir sobreviver, muito menos evitar a guerra que está prestes a começar. Enquanto o comandante Glass está se virando lá no fundo do oceano com um submarino cheio de tensão e inimigos hóspedes, a trama corta para outra missão paralela, dessa vez em terra firme. A CIA descobre que o presidente da Rússia foi sequestrado por ninguém menos que o general Durov, um cara frio, calculista e cheio de sede de poder. Ele não quer paz, ele quer provocar a guerra. E o plano dele é bem claro: culpar os Estados Unidos pelo sumiço dos submarinos e, ao mesmo tempo, manter o presidente russo como refém para justificar um golpe. A situação é desesperadora, porque se esse golpe dá certo, a Rússia entra em conflito direto com os Estados Unidos e pronto, temos a Terceira Guerra Mundial batendo na porta. Então, os americanos decidem mandar um time de elite dos Navy SEALs para uma missão suicida: entrar no território russo, em plena fortaleza de Durov, e resgatar o presidente. Fácil? Nada. Impossível? Quase. Mas é a única chance. Esse grupo de SEALs é formado por soldados experientes, que já enfrentaram de tudo. Mas até eles sabem que a coisa ali é quase sem saída. Eles vão precisar se infiltrar em um território extremamente vigiado, cheio de soldados inimigos e armamento pesado, sem chamar a atenção. A palavra-chave é silêncio. Só que, como em todo filme de ação, o silêncio não dura muito. Assim que chegam na Rússia, os SEALs começam a sentir o peso da missão. Eles avançam com cautela, passando por bosques, evitando drones e patrulhas, mas aos poucos vão chegando perto do complexo onde o presidente russo está preso. Nesse ponto, o filme fica bem estilo jogo de guerra. Câmera lenta em alguns momentos, visão noturna, tiros abafados, movimentos táticos. É aquele tipo de cena que prende porque a cada segundo você pensa: agora eles vão ser descobertos. E é claro que uma hora eles são. Quando chegam mais perto da fortaleza de Durov, os SEALs precisam enfrentar soldados russos que são leais ao general. É tiroteio, explosão e muita correria no meio da neve. Só que esses caras são treinados para isso, e mesmo em menor número conseguem se virar. Eles vão abrindo caminho até o local onde o presidente está sendo mantido refém. A cena do resgate é cheia de tensão. O presidente russo não é mostrado como um homem frágil, mas sim como alguém que entende o peso da situação. Ele sabe que se morrer ali, o general Durov vai usar a sua morte como desculpa para começar uma guerra. Por isso, ele confia nos SEALs, mesmo sendo inimigos americanos. Esse detalhe é importante porque mostra que, no fundo, os dois lados não querem realmente a guerra. Quem quer é só aquele general doido pelo poder. Enquanto os SEALs lutam em terra firme, o filme vai alternando com o que acontece dentro do submarino. Glass e o capitão russo que ele resgatou começam a perceber que estão enfrentando o mesmo inimigo, um general disposto a sacrificar todo mundo só para assumir o poder. A conexão começa a se formar. De um lado, os SEALs tentam tirar o presidente vivo de dentro da fortaleza. Do outro, Glass precisa guiar o submarino americano, junto com os russos sobreviventes, por águas perigosíssimas, escapando de minas, torpedos e destroyers prontos para abrir fogo. A beleza dessa parte é como o filme vai aumentando a pressão em paralelo. Em terra, cada passo dos SEALs é um risco de morte. No fundo do mar, cada movimento do submarino pode significar ser detectado e destruído. Os dois núcleos caminham lado a lado, e você sabe que em algum momento as histórias vão se juntar. Os SEALs finalmente conseguem entrar no complexo principal, e aí o confronto explode de vez. Tiros para todo lado, explosões iluminando a noite, e no meio disso, os soldados americanos alcançam o presidente russo. Mas não basta resgatar, agora precisam sair dali vivos. E isso é quase mais difícil do que entrar. Durov não vai deixar barato, ele manda os seus homens caçarem os invasores a qualquer custo.
Tudo começa com uma situação estranha. Um submarino americano desaparece perto das águas da Rússia. E, ao mesmo tempo, um submarino russo também some. O clima entre as duas potências já não é dos melhores. E quando isso acontece, todo mundo fica com a pulga atrás da orelha. Porque qualquer passo em falso pode virar uma guerra mundial. É aí que entra o nosso protagonista, o comandante Joe Glass, interpretado por Gerard Butler. Ele não é aquele típico militar cheio de medalhas e fama. Na verdade, ele nunca comandou um submarino em combate. Só que por acaso do destino, ele é o cara escalado para investigar o que aconteceu no fundo do oceano. Enquanto Glass mergulha no mistério, em paralelo a gente descobre que o presidente russo foi sequestrado por um general maluco que quer provocar um conflito global e tomar o poder à força. Então, o que parecia apenas uma missão de resgate de submarino vira algo muito maior, uma corrida contra o tempo para evitar a Terceira Guerra Mundial. De um lado, o Glass dentro do submarino enfrentando pressões absurdas, desde a falta de confiança da própria tripulação até ataques inimigos em águas russas. Do outro, tem um grupo de soldados da Marinha Americana, os SEALs, que entram em território russo para resgatar o presidente sequestrado. Ou seja, tem cena de ação embaixo d'água, tem cena em terra firme, tiroteio, explosões, tensão política, espionagem, um prato cheio para quem gosta desse tipo de suspense militar. A história abre num clima bem misterioso. Um submarino americano está em patrulha perto das águas geladas da Rússia, quando do nada some sem dar sinal. Isso já seria uma baita dor de cabeça por si só, mas para piorar, um submarino russo também desaparece na mesma região. Imagina só o desespero no Pentágono. 2 submarinos militares de países rivais sumidos no mesmo lugar, no meio de uma guerra fria disfarçada. Parece provocação, parece ataque, parece motivo para guerra. E é aí que entra o nosso protagonista, o Joe Glass. O detalhe curioso é que ele não é aquele típico herói que todo mundo espera. Ele não é aquele comandante famoso, cheio de medalhas no peito, histórias de batalhas passadas. Nada disso. Glass é visto quase como um azarão, um cara que veio de fora dos moldes tradicionais da Marinha. Mas por um daqueles acasos do destino, é justamente ele quem recebe a missão de investigar o que aconteceu. Ele vai ter que assumir o comando do submarino americano USS Arkansas e mergulhar até onde ninguém sabe direito o que está rolando. Logo de cara, dá para sentir a tensão dentro da própria tripulação. Os caras olham pro Glass com desconfiança, tipo, esse aí nunca esteve em combate, como é que vai nos liderar numa situação dessas? E isso pesa muito, porque num submarino, confiança é tudo. Você tá preso ali dentro, sem janela, sem luz do sol, dependendo 100% do cara que dá as ordens. Se ele falhar, não tem segunda chance. É fundo do mar e torpedo inimigo na certa. Enquanto o Arkansas segue viagem até a área crítica, o filme já começa a mostrar como o Glass trabalha. Ele não é aquele comandante que grita, bate na mesa e impõe respeito pelo medo. Ele observa, pensa rápido, toma decisões de cabeça fria e, principalmente, sabe ouvir. Isso deixa claro que, embora não tenha fama, ele tem algo que todo bom líder precisa: a capacidade de manter a calma, mesmo quando tudo parece prestes a explodir. Chegando perto da área onde os submarinos sumiram, a tripulação encontra destroços. Só que o mistério aumenta. Não parece ser só acidente. Tem indícios de ataque, mas também tem coisa estranha, como se alguém tivesse armado uma armadilha. É aí que Glass percebe que não vai ser apenas uma missão de resgate de submarino. Ele começa a sentir o cheiro de uma conspiração muito maior. Enquanto isso, em paralelo, o filme corta para outra linha narrativa. Do lado de fora, em terra, a CIA descobre que o presidente da Rússia foi sequestrado por um general maluco, que não quer paz nem diálogo, ele quer é poder. E para isso, está disposto a provocar uma guerra gigantesca entre Rússia e Estados Unidos. Então pensa comigo, de um lado, um submarino desaparecido, de outro, o presidente russo refém. Junta as duas coisas e pronto, o mundo está prestes a pegar fogo. De volta ao submarino, a situação fica cada vez mais perigosa. O USS Arkansas começa a ser perseguido e, no meio disso, a tripulação encontra sobreviventes do submarino russo que tinha desaparecido. E entre eles está justamente um capitão russo. Aí a bomba explode dentro do Arkansas. Como assim vamos colocar inimigos dentro do nosso submarino? Como confiar neles? Mas Glass decide fazer diferente. Em vez de tratar o russo como prisioneiro, ele enxerga a chance de entender o que está rolando de verdade. Esse é o ponto em que a confiança se torna tema central. Glass tem que convencer tanto seus homens quanto o capitão russo de que eles precisam se unir, mesmo sendo inimigos históricos. E isso não é nada fácil, porque a rivalidade é forte. É aquele clima de qualquer vacilo, um mata o outro. Mas Glass é firme e, mesmo sem alarde, vai mostrando que sabe exatamente o que está fazendo.
O suspense vai aumentando à medida que eles se aprofundam nas águas russas, onde qualquer movimento errado pode virar um confronto aberto com a frota inimiga. A tripulação está dividida entre medo, desconfiança e aquele orgulho militar de não querer depender de russos. Só que Glass sabe que, sem essa cooperação improvável, não vão conseguir sobreviver, muito menos evitar a guerra que está prestes a começar. Enquanto o comandante Glass está se virando lá no fundo do oceano com um submarino cheio de tensão e inimigos hóspedes, a trama corta para outra missão paralela, dessa vez em terra firme. A CIA descobre que o presidente da Rússia foi sequestrado por ninguém menos que o general Durov, um cara frio, calculista e cheio de sede de poder. Ele não quer paz, ele quer provocar a guerra. E o plano dele é bem claro: culpar os Estados Unidos pelo sumiço dos submarinos e, ao mesmo tempo, manter o presidente russo como refém para justificar um golpe. A situação é desesperadora, porque se esse golpe dá certo, a Rússia entra em conflito direto com os Estados Unidos e pronto, temos a Terceira Guerra Mundial batendo na porta. Então, os americanos decidem mandar um time de elite dos Navy SEALs para uma missão suicida: entrar no território russo, em plena fortaleza de Durov, e resgatar o presidente. Fácil? Nada. Impossível? Quase, mas é a única chance. Esse grupo de SEALs é formado por soldados experientes, que já enfrentaram de tudo, mas até eles sabem que a coisa ali é quase sem saída. Eles vão precisar se infiltrar em um território extremamente vigiado, cheio de soldados inimigos e armamento pesado, sem chamar a atenção. A palavra-chave é silêncio. Só que, como em todo filme de ação, o silêncio não dura muito. Assim que chegam na Rússia, os SEALs começam a sentir o peso da missão. Eles avançam com cautela, passando por bosques, evitando drones e patrulhas, mas aos poucos vão chegando perto do complexo onde o presidente russo está preso. Nesse ponto, o filme fica bem estilo jogo de guerra. Câmera lenta em alguns momentos, visão noturna, tiros abafados, movimentos táticos. É aquele tipo de cena que prende porque a cada segundo você pensa: agora eles vão ser descobertos. E é claro que uma hora eles são. Quando chegam mais perto da fortaleza de Durov, os SEALs precisam enfrentar soldados russos que são leais ao general. É tiroteio, explosão e muita correria no meio da neve. Só que esses caras são treinados para isso, e mesmo em menor número conseguem se virar. Eles vão abrindo caminho até o local onde o presidente está sendo mantido refém. A cena do resgate é cheia de tensão. O presidente russo não é mostrado como um homem frágil, mas sim como alguém que entende o peso da situação. Ele sabe que se morrer ali, o general Durov vai usar a sua morte como desculpa para começar uma guerra. Por isso, ele confia nos SEALs, mesmo sendo inimigos americanos. Esse detalhe é importante porque mostra que, no fundo, os dois lados não querem realmente a guerra. Quem quer é só aquele general doido pelo poder. Enquanto os SEALs lutam em terra firme, o filme vai alternando com o que acontece dentro do submarino. Glass e o capitão russo que ele resgatou começam a perceber que estão enfrentando o mesmo inimigo, um general disposto a sacrificar todo mundo só para assumir o poder. A conexão começa a se formar. De um lado, os SEALs tentam tirar o presidente vivo de dentro da fortaleza. Do outro, Glass precisa guiar o submarino americano, junto com os russos sobreviventes, por águas perigosíssimas, escapando de minas, torpedos e destroyers prontos para abrir fogo. A beleza dessa parte é como o filme vai aumentando a pressão em paralelo. Em terra, cada passo dos SEALs é um risco de morte. No fundo do mar, cada movimento do submarino pode significar ser detectado e destruído. Os dois núcleos caminham lado a lado, e você sabe que em algum momento as histórias vão se juntar. Os SEALs finalmente conseguem entrar no complexo principal, e aí o confronto explode de vez. Tiros para todo lado, explosões iluminando a noite, e no meio disso, os soldados americanos alcançam o presidente russo. Mas não basta resgatar, agora precisam sair dali vivos. E isso é quase mais difícil do que entrar. Durov não vai deixar barato, ele manda os seus homens caçarem os invasores a qualquer custo.
Tudo começa com uma situação estranha. Um submarino americano desaparece perto das águas da Rússia. E, ao mesmo tempo, um submarino russo também some. O clima entre as duas potências já não é dos melhores. E quando isso acontece, todo mundo fica com a pulga atrás da orelha, porque qualquer passo em falso pode virar uma guerra mundial. É aí que entra o nosso protagonista, o comandante Joe Glass, interpretado por Gerard Butler. Ele não é aquele típico militar cheio de medalhas e fama. Na verdade, ele nunca comandou um submarino em combate. Só que por acaso do destino, ele é o cara escalado para investigar o que aconteceu no fundo do oceano. Enquanto Glass mergulha no mistério, em paralelo a gente descobre que o presidente russo foi sequestrado por um general maluco que quer provocar um conflito global e tomar o poder à força. Então, o que parecia apenas uma missão de resgate de submarino vira algo muito maior. Uma corrida contra o tempo para evitar a Terceira Guerra Mundial. De um lado, o Glass dentro do submarino, enfrentando pressões absurdas, desde a falta de confiança da própria tripulação até ataques inimigos em águas russas. Do outro, tem um grupo de soldados da Marinha Americana, os SEALs, que entram em território russo para resgatar o presidente sequestrado. Ou seja, tem cena de ação embaixo d'água, tem cena em terra firme, tiroteio, explosões, tensão política, espionagem, um prato cheio para quem gosta desse tipo de suspense militar. A história abre num clima bem misterioso. Um submarino americano está em patrulha perto das águas geladas da Rússia, quando do nada some sem dar sinal. Isso já seria uma baita dor de cabeça por si só, mas para piorar, um submarino russo também desaparece na mesma região. Imagina só o desespero no Pentágono. 2 submarinos militares de países rivais sumidos no mesmo lugar, no meio de uma guerra fria disfarçada. Parece provocação, parece ataque, parece motivo para guerra. E é aí que entra o nosso protagonista, o Joe Glass. O detalhe curioso é que ele não é aquele típico herói que todo mundo espera. Ele não é aquele comandante famoso, cheio de medalhas no peito, histórias de batalhas passadas. Nada disso. Glass é visto quase como um azarão, um cara que veio de fora dos moldes tradicionais da Marinha. Mas por um daqueles acasos do destino, é justamente ele quem recebe a missão de investigar o que aconteceu. Ele vai ter que assumir o comando do submarino americano USS Arkansas e mergulhar até onde ninguém sabe direito o que está rolando. Logo de cara, dá para sentir a tensão dentro da própria tripulação. Os caras olham pro Glass com desconfiança, tipo, esse aí nunca esteve em combate, como é que vai nos liderar numa situação dessas? E isso pesa muito, porque num submarino, confiança é tudo. Você tá preso ali dentro, sem janela, sem luz do sol, dependendo 100% do cara que dá as ordens. Se ele falhar, não tem segunda chance. É fundo do mar e torpedo inimigo na certa. Enquanto o Arkansas segue viagem até a área crítica, o filme já começa a mostrar como o Glass trabalha. Ele não é aquele comandante que grita, bate na mesa e impõe respeito pelo medo. Ele observa, pensa rápido, toma decisões de cabeça fria e, principalmente, sabe ouvir. Isso deixa claro que, embora não tenha fama, ele tem algo que todo bom líder precisa: a capacidade de manter a calma, mesmo quando tudo parece prestes a explodir. Chegando perto da área onde os submarinos sumiram, a tripulação encontra destroços. Só que o mistério aumenta. Não parece ser só acidente. Tem indícios de ataque, mas também tem coisa estranha, como se alguém tivesse armado uma armadilha. É aí que Glass percebe que não vai ser apenas uma missão de resgate de submarino. Ele começa a sentir o cheiro de uma conspiração muito maior. Enquanto isso, em paralelo, o filme corta para outra linha narrativa. Do lado de fora, em terra, a CIA descobre que o presidente da Rússia foi sequestrado por um general maluco, que não quer paz nem diálogo, ele quer é poder. E para isso, está disposto a provocar uma guerra gigantesca entre Rússia e Estados Unidos. Então pensa comigo, de um lado, um submarino desaparecido, de outro, o presidente russo refém. Junta as duas coisas e pronto, o mundo está prestes a pegar fogo. De volta ao submarino, a situação fica cada vez mais perigosa. O USS Arkansas começa a ser perseguido e, no meio disso, a tripulação encontra sobreviventes do submarino russo que tinha desaparecido. E entre eles está justamente um capitão russo. Aí a bomba explode dentro do Arkansas. Como assim vamos colocar inimigos dentro do nosso submarino? Como confiar neles? Mas Glass decide fazer diferente. Em vez de tratar o russo como prisioneiro, ele enxerga a chance de entender o que está rolando de verdade. Esse é o ponto em que a confiança se torna tema central. Glass tem que convencer tanto seus homens quanto o capitão russo de que eles precisam se unir, mesmo sendo inimigos históricos. E isso não é nada fácil, porque a rivalidade é forte. É aquele clima de qualquer vacilo, um mata o outro. Mas Glass é firme e, mesmo sem alarde, vai mostrando que sabe exatamente o que está fazendo.
O suspense vai aumentando à medida que eles se aprofundam nas águas russas, onde qualquer movimento errado pode virar um confronto aberto com a frota inimiga. A tripulação está dividida entre medo, desconfiança e aquele orgulho militar de não querer depender de russos. Só que Glass sabe que, sem essa cooperação improvável, não vão conseguir sobreviver, muito menos evitar a guerra que está prestes a começar. Enquanto o comandante Glass está se virando lá no fundo do oceano com um submarino cheio de tensão e inimigos hóspedes, a trama corta para outra missão paralela, dessa vez em terra firme. A CIA descobre que o presidente da Rússia foi sequestrado por ninguém menos que o general Durov, um cara frio, calculista e cheio de sede de poder. Ele não quer paz, ele quer provocar a guerra. E o plano dele é bem claro: culpar os Estados Unidos pelo sumiço dos submarinos e, ao mesmo tempo, manter o presidente russo como refém para justificar um golpe. A situação é desesperadora, porque se esse golpe dá certo, a Rússia entra em conflito direto com os Estados Unidos e pronto, temos a Terceira Guerra Mundial batendo na porta. Então, os americanos decidem mandar um time de elite dos Navy SEALs para uma missão suicida, entrar no território russo em plena fortaleza de Durov e resgatar o presidente. Fácil? Nada. Impossível? Quase, mas é a única chance. Esse grupo de SEALs é formado por soldados experientes, que já enfrentaram de tudo, mas até eles sabem que a coisa ali é quase sem saída. Eles vão precisar se infiltrar em um território extremamente vigiado, cheio de soldados inimigos e armamento pesado, sem chamar a atenção. A palavra-chave é silêncio. Só que, como em todo filme de ação, o silêncio não dura muito. Assim que chegam na Rússia, os SEALs começam a sentir o peso da missão. Eles avançam com cautela, passando por bosques, evitando drones e patrulhas, mas aos poucos vão chegando perto do complexo onde o presidente russo está preso. Nesse ponto, o filme fica bem estilo jogo de guerra. Câmera lenta em alguns momentos, visão noturna, tiros abafados, movimentos táticos. É aquele tipo de cena que prende porque a cada segundo você pensa: agora eles vão ser descobertos. E é claro que uma hora eles são. Quando chegam mais perto da fortaleza de Durov, os SEALs precisam enfrentar soldados russos que são leais ao general. É tiroteio, explosão e muita correria no meio da neve. Só que esses caras são treinados para isso, e mesmo em menor número conseguem se virar. Eles vão abrindo caminho até o local onde o presidente está sendo mantido refém. A cena do resgate é cheia de tensão. O presidente russo não é mostrado como um homem frágil, mas sim como alguém que entende o peso da situação. Ele sabe que se morrer ali, o general Durov vai usar a sua morte como desculpa para começar uma guerra. Por isso, ele confia nos SEALs, mesmo sendo inimigos americanos. Esse detalhe é importante porque mostra que, no fundo, os dois lados não querem realmente a guerra. Quem quer é só aquele general doido pelo poder. Enquanto os SEALs lutam em terra firme, o filme vai alternando com o que acontece dentro do submarino. Glass e o capitão russo que ele resgatou começam a perceber que estão enfrentando o mesmo inimigo, um general disposto a sacrificar todo mundo só para assumir o poder. A conexão começa a se formar. De um lado, os SEALs tentam tirar o presidente vivo de dentro da fortaleza. Do outro, Glass precisa guiar o submarino americano, junto com os russos sobreviventes, por águas perigosíssimas, escapando de minas, torpedos e destroyers prontos para abrir fogo. A beleza dessa parte é como o filme vai aumentando a pressão em paralelo. Em terra, cada passo dos SEALs é um risco de morte. No fundo do mar, cada movimento do submarino pode significar ser detectado e destruído. Os dois núcleos caminham lado a lado, e você sabe que em algum momento as histórias vão se juntar. Os SEALs finalmente conseguem entrar no complexo principal, e aí o confronto explode de vez. Tiros para todo lado, explosões iluminando a noite, e no meio disso, os soldados americanos alcançam o presidente russo. Mas não basta resgatar, agora precisam sair dali vivos. E isso é quase mais difícil do que entrar.
Durov não vai deixar barato. Ele manda os seus homens caçarem os invasores a qualquer custo. Tudo começa com uma situação estranha. Um submarino americano desaparece perto das águas da Rússia. E, ao mesmo tempo, um submarino russo também some. O clima entre as duas potências já não é dos melhores. E quando isso acontece, todo mundo fica com a pulga atrás da orelha, porque qualquer passo em falso pode virar uma guerra mundial. É aí que entra o nosso protagonista, o comandante Joe Glass, interpretado por Gerard Butler. Ele não é aquele típico militar cheio de medalhas e fama. Na verdade, ele nunca comandou um submarino em combate. Só que por acaso do destino, ele é o cara escalado para investigar o que aconteceu no fundo do oceano. Enquanto Glass mergulha no mistério, em paralelo a gente descobre que o presidente russo foi sequestrado por um general maluco que quer provocar um conflito global e tomar o poder à força. Então, o que parecia apenas uma missão de resgate de submarino vira algo muito maior. Uma corrida contra o tempo para evitar a Terceira Guerra Mundial. De um lado, o Glass dentro do submarino, enfrentando pressões absurdas, desde a falta de confiança da própria tripulação até ataques inimigos em águas russas. Do outro, tem um grupo de soldados da Marinha Americana, os SEALs, que entram em território russo para resgatar o presidente sequestrado. Ou seja, tem cena de ação embaixo d'água, tem cena em terra firme, tiroteio, explosões, tensão política, espionagem, um prato cheio para quem gosta desse tipo de suspense militar. A história abre num clima bem misterioso. Um submarino americano está em patrulha perto das águas geladas da Rússia, quando do nada some sem dar sinal. Isso já seria uma baita dor de cabeça por si só, mas para piorar, um submarino russo também desaparece na mesma região. Imagina só o desespero no Pentágono. 2 submarinos militares de países rivais sumidos no mesmo lugar, no meio de uma guerra fria disfarçada. Parece provocação, parece ataque, parece motivo para guerra. E é aí que entra o nosso protagonista, o Joe Glass. O detalhe curioso é que ele não é aquele típico herói que todo mundo espera. Ele não é aquele comandante famoso, cheio de medalhas no peito, histórias de batalhas passadas. Nada disso. Glass é visto quase como um azarão, um cara que veio de fora dos moldes tradicionais da Marinha. Mas por um daqueles acasos do destino, é justamente ele quem recebe a missão de investigar o que aconteceu. Ele vai ter que assumir o comando do submarino americano USS Arkansas e mergulhar até onde ninguém sabe direito o que está rolando. Logo de cara, dá para sentir a tensão dentro da própria tripulação. Os caras olham pro Glass com desconfiança, tipo, esse aí nunca esteve em combate, como é que vai nos liderar numa situação dessas? E isso pesa muito, porque num submarino, confiança é tudo. Você tá preso ali dentro, sem janela, sem luz do sol, dependendo 100% do cara que dá as ordens. Se ele falhar, não tem segunda chance. É fundo do mar e torpedo inimigo na certa. Enquanto Arkansas segue viagem até a área crítica, o filme já começa a mostrar como o Glass trabalha. Ele não é aquele comandante que grita, bate na mesa e impõe respeito pelo medo. Ele observa, pensa rápido, toma decisões de cabeça fria e, principalmente, sabe ouvir. Isso deixa claro que, embora não tenha fama, ele tem algo que todo bom líder precisa: a capacidade de manter a calma, mesmo quando tudo parece prestes a explodir. Chegando perto da área onde os submarinos sumiram, a tripulação encontra destroços. Só que o mistério aumenta. Não parece ser só acidente. Tem indícios de ataque, mas também tem coisa estranha, como se alguém tivesse armado uma armadilha. É aí que Glass percebe que não vai ser apenas uma missão de resgate de submarino. Ele começa a sentir o cheiro de uma conspiração muito maior. Enquanto isso, em paralelo, o filme corta para outra linha narrativa. Do lado de fora, em terra, a CIA descobre que o presidente da Rússia foi sequestrado por um general maluco, que não quer paz nem diálogo, ele quer é poder. E para isso, está disposto a provocar uma guerra gigantesca entre Rússia e Estados Unidos. Então pensa comigo, de um lado, um submarino desaparecido, de outro, o presidente russo refém. Junta as duas coisas e pronto, o mundo está prestes a pegar fogo. De volta ao submarino, a situação fica cada vez mais perigosa. O USS Arkansas começa a ser perseguido e, no meio disso, a tripulação encontra sobreviventes do submarino russo que tinha desaparecido. E entre eles está justamente um capitão russo. Aí a bomba explode dentro do Arkansas. Como assim vamos colocar inimigos dentro do nosso submarino? Como confiar neles? Mas Glass decide fazer diferente. Em vez de tratar o russo como prisioneiro, ele enxerga a chance de entender o que está rolando de verdade. Esse é o ponto em que a confiança se torna tema central. Glass tem que convencer tanto seus homens quanto o capitão russo de que eles precisam se unir, mesmo sendo inimigos históricos. E isso não é nada fácil, porque a rivalidade é forte. É aquele clima de qualquer vacilo, um mata o outro. Mas Glass é firme e, mesmo sem alarde, vai mostrando que sabe exatamente o que está fazendo.
O suspense vai aumentando à medida que eles se aprofundam nas águas russas, onde qualquer movimento errado pode virar um confronto aberto com a frota inimiga. A tripulação está dividida entre medo, desconfiança e aquele orgulho militar de não querer depender de russos. Só que Glass sabe que, sem essa cooperação improvável, não vão conseguir sobreviver, muito menos evitar a guerra que está prestes a começar. Enquanto o comandante Glass está se virando lá no fundo do oceano com um submarino cheio de tensão e inimigos hóspedes, a trama corta para outra missão paralela, dessa vez em terra firme. A CIA descobre que o presidente da Rússia foi sequestrado por ninguém menos que o general Durov, um cara frio, calculista e cheio de sede de poder. Ele não quer paz, ele quer provocar a guerra. E o plano dele é bem claro: culpar os Estados Unidos pelo sumiço dos submarinos e, ao mesmo tempo, manter o presidente russo como refém para justificar um golpe. A situação é desesperadora, porque se esse golpe dá certo, a Rússia entra em conflito direto com os Estados Unidos e pronto, temos a Terceira Guerra Mundial batendo na porta. Então, os americanos decidem mandar um time de elite dos Navy SEALs para uma missão suicida: entrar no território russo, em plena fortaleza de Durov, e resgatar o presidente. Fácil? Nada. Impossível? Quase, mas é a única chance. Esse grupo de SEALs é formado por soldados experientes, que já enfrentaram de tudo, mas até eles sabem que a coisa ali é quase sem saída. Eles vão precisar se infiltrar em um território extremamente vigiado, cheio de soldados inimigos e armamento pesado, sem chamar a atenção. A palavra-chave é silêncio. Só que, como em todo filme de ação, o silêncio não dura muito. Assim que chegam na Rússia, os SEALs começam a sentir o peso da missão. Eles avançam com cautela, passando por bosques, evitando drones e patrulhas, mas aos poucos vão chegando perto do complexo onde o presidente russo está preso. Nesse ponto, o filme fica bem estilo jogo de guerra. Câmera lenta em alguns momentos, visão noturna, tiros abafados, movimentos táticos. É aquele tipo de cena que prende porque a cada segundo você pensa: agora eles vão ser descobertos. E é claro que uma hora eles são. Quando chegam mais perto da fortaleza de Durov, os SEALs precisam enfrentar soldados russos que são leais ao general. É tiroteio, explosão e muita correria no meio da neve. Só que esses caras são treinados para isso, e mesmo em menor número conseguem se virar. Eles vão abrindo caminho até o local onde o presidente está sendo mantido refém. A cena do resgate é cheia de tensão. O presidente russo não é mostrado como um homem frágil, mas sim como alguém que entende o peso da situação. Ele sabe que se morrer ali, o general Durov vai usar a sua morte como desculpa para começar uma guerra. Por isso, ele confia nos SEALs, mesmo sendo inimigos americanos. Esse detalhe é importante porque mostra que, no fundo, os dois lados não querem realmente a guerra. Quem quer é só aquele general doido pelo poder. Enquanto os SEALs lutam em terra firme, o filme vai alternando com o que acontece dentro do submarino. Glass e o capitão russo que ele resgatou começam a perceber que estão enfrentando o mesmo inimigo, um general disposto a sacrificar todo mundo só para assumir o poder. A conexão começa a se formar. De um lado, os SEALs tentam tirar o presidente vivo de dentro da fortaleza. Do outro, Glass precisa guiar o submarino americano, junto com os russos sobreviventes, por águas perigosíssimas, escapando de minas, torpedos e destroyers prontos para abrir fogo. A beleza dessa parte é como o filme vai aumentando a pressão em paralelo. Em terra, cada passo dos SEALs é um risco de morte. No fundo do mar, cada movimento do submarino pode significar ser detectado e destruído. Os dois núcleos caminham lado a lado, e você sabe que em algum momento as histórias vão se juntar. Os SEALs finalmente conseguem entrar no complexo principal, e aí o confronto explode de vez. Tiros para todo lado, explosões iluminando a noite, e no meio disso, os soldados americanos alcançam o presidente russo. Mas não basta resgatar, agora precisam sair dali vivos. E isso é quase mais difícil do que entrar. Durov não vai deixar barato, ele manda os seus homens caçarem os invasores a qualquer custo.
Tudo começa com uma situação estranha. Um submarino americano desaparece perto das águas da Rússia. E, ao mesmo tempo, um submarino russo também some. O clima entre as duas potências já não é dos melhores. E quando isso acontece, todo mundo fica com a pulga atrás da orelha, porque qualquer passo em falso pode virar uma guerra mundial. É aí que entra o nosso protagonista, o comandante Joe Glass, interpretado por Gerard Butler. Ele não é aquele típico militar cheio de medalhas e fama. Na verdade, ele nunca comandou um submarino em combate. Só que por acaso do destino, ele é o cara escalado para investigar o que aconteceu no fundo do oceano. Enquanto Glass mergulha no mistério, em paralelo a gente descobre que o presidente russo foi sequestrado por um general maluco que quer provocar um conflito global e tomar o poder à força. Então, o que parecia apenas uma missão de resgate de submarino vira algo muito maior, uma corrida contra o tempo para evitar a Terceira Guerra Mundial. De um lado, o Glass dentro do submarino, enfrentando pressões absurdas, desde a falta de confiança da própria tripulação até ataques inimigos em águas russas. Do outro, tem um grupo de soldados da Marinha Americana, os SEALs, que entram em território russo para resgatar o presidente sequestrado. Ou seja, tem cena de ação embaixo d'água, tem cena em terra firme, tiroteio, explosões, tensão política, espionagem, um prato cheio para quem gosta desse tipo de suspense militar. A história abre num clima bem misterioso. Um submarino americano está em patrulha perto das águas geladas da Rússia, quando do nada some sem dar sinal. Isso já seria uma baita dor de cabeça por si só, mas para piorar, um submarino russo também desaparece na mesma região. Imagina só o desespero no Pentágono. 2 submarinos militares de países rivais sumidos no mesmo lugar, no meio de uma guerra fria disfarçada. Parece provocação, parece ataque, parece motivo para guerra. E é aí que entra o nosso protagonista, o Joe Glass. O detalhe curioso é que ele não é aquele típico herói que todo mundo espera. Ele não é aquele comandante famoso, cheio de medalhas no peito, histórias de batalhas passadas. Nada disso. Glass é visto quase como um azarão, um cara que veio de fora dos moldes tradicionais da Marinha. Mas, por um daqueles acasos do destino, é justamente ele quem recebe a missão de investigar o que aconteceu. Ele vai ter que assumir o comando do submarino americano USS Arkansas e mergulhar até onde ninguém sabe direito o que está rolando. Logo de cara, dá para sentir a tensão dentro da própria tripulação. Os caras olham pro Glass com desconfiança, tipo, esse aí nunca esteve em combate, como é que vai nos liderar numa situação dessas? E isso pesa muito, porque num submarino, confiança é tudo. Você tá preso ali dentro, sem janela, sem luz do sol, dependendo 100% do cara que dá as ordens. Se ele falhar, não tem segunda chance. É fundo do mar e torpedo inimigo na certa. Enquanto Arkansas segue viagem até a área crítica, o filme já começa a mostrar como o Glass trabalha. Ele não é aquele comandante que grita, bate na mesa e impõe respeito pelo medo. Ele observa, pensa rápido, toma decisões de cabeça fria e, principalmente, sabe ouvir. Isso deixa claro que, embora não tenha fama, ele tem algo que todo bom líder precisa: a capacidade de manter a calma, mesmo quando tudo parece prestes a explodir. Chegando perto da área onde os submarinos sumiram, a tripulação encontra destroços. Só que o mistério aumenta. Não parece ser só acidente. Tem indícios de ataque, mas também tem coisa estranha, como se alguém tivesse armado uma armadilha. É aí que Glass percebe que não vai ser apenas uma missão de resgate de submarino. Ele começa a sentir o cheiro de uma conspiração muito maior. Enquanto isso, em paralelo, o filme corta para outra linha narrativa. Do lado de fora, em terra, a CIA descobre que o presidente da Rússia foi sequestrado por um general maluco, que não quer paz nem diálogo, ele quer poder. E para isso, está disposto a provocar uma guerra gigantesca entre Rússia e Estados Unidos. Então pensa comigo, de um lado, um submarino desaparecido, de outro, o presidente russo refém. Junta as duas coisas e pronto, o mundo está prestes a pegar fogo. De volta ao submarino, a situação fica cada vez mais perigosa. O USS Arkansas começa a ser perseguido e, no meio disso, a tripulação encontra sobreviventes do submarino russo que tinha desaparecido. E entre eles está justamente um capitão russo. Aí a bomba explode dentro do Arkansas. Como assim vamos colocar inimigos dentro do nosso submarino? Como confiar neles? Mas Glass decide fazer diferente. Em vez de tratar o russo como prisioneiro, ele enxerga a chance de entender o que está rolando de verdade. Esse é o ponto em que a confiança se torna tema central. Glass tem que convencer tanto seus homens quanto o capitão russo de que eles precisam se unir, mesmo sendo inimigos históricos. E isso não é nada fácil, porque a rivalidade é forte. É aquele clima de qualquer vacilo, um mata o outro. Mas Glass é firme e, mesmo sem alarde, vai mostrando que sabe exatamente o que está fazendo.
O suspense vai aumentando à medida que eles se aprofundam nas águas russas, onde qualquer movimento errado pode virar um confronto aberto com a frota inimiga. A tripulação está dividida entre medo, desconfiança e aquele orgulho militar de não querer depender de russos. Só que Glass sabe que, sem essa cooperação improvável, não vão conseguir sobreviver, muito menos evitar a guerra que está prestes a começar. Enquanto o comandante Glass está se virando lá no fundo do oceano com um submarino cheio de tensão e inimigos hóspedes, a trama corta para outra missão paralela, dessa vez em terra firme. A CIA descobre que o presidente da Rússia foi sequestrado por ninguém menos que o general Durov, um cara frio, calculista e cheio de sede de poder. Ele não quer paz, ele quer provocar a guerra. E o plano dele é bem claro: culpar os Estados Unidos pelo sumiço dos submarinos e, ao mesmo tempo, manter o presidente russo como refém para justificar um golpe. A situação é desesperadora, porque se esse golpe dá certo, a Rússia entra em conflito direto com os Estados Unidos e pronto, temos a Terceira Guerra Mundial batendo na porta. Então, os americanos decidem mandar um time de elite dos Navy SEALs para uma missão suicida: entrar no território russo, em plena fortaleza de Durov, e resgatar o presidente. Fácil? Nada. Impossível? Quase, mas é a única chance. Esse grupo de SEALs é formado por soldados experientes, que já enfrentaram de tudo, mas até eles sabem que a coisa ali é quase sem saída. Eles vão precisar se infiltrar em um território extremamente vigiado, cheio de soldados inimigos e armamento pesado, sem chamar a atenção. A palavra-chave é silêncio. Só que, como em todo filme de ação, o silêncio não dura muito. Assim que chegam na Rússia, os SEALs começam a sentir o peso da missão. Eles avançam com cautela, passando por bosques, evitando drones e patrulhas, mas aos poucos vão chegando perto do complexo onde o presidente russo está preso. Nesse ponto, o filme fica bem estilo jogo de guerra. Câmera lenta em alguns momentos, visão noturna, tiros abafados, movimentos táticos. É aquele tipo de cena que prende porque a cada segundo você pensa: agora eles vão ser descobertos. E é claro que uma hora eles são. Quando chegam mais perto da fortaleza de Durov, os SEALs precisam enfrentar soldados russos que são leais ao general. É tiroteio, explosão e muita correria no meio da neve. Só que esses caras são treinados para isso, e mesmo em menor número conseguem se virar. Eles vão abrindo caminho até o local onde o presidente está sendo mantido refém. A cena do resgate é cheia de tensão. O presidente russo não é mostrado como um homem frágil, mas sim como alguém que entende o peso da situação. Ele sabe que se morrer ali, o general Durov vai usar a sua morte como desculpa para começar uma guerra. Por isso, ele confia nos SEALs, mesmo sendo inimigos americanos. Esse detalhe é importante porque mostra que, no fundo, os dois lados não querem realmente a guerra. Quem quer é só aquele general doido pelo poder. Enquanto os SEALs lutam em terra firme, o filme vai alternando com o que acontece dentro do submarino. Glass e o capitão russo que ele resgatou começam a perceber que estão enfrentando o mesmo inimigo, um general disposto a sacrificar todo mundo só para assumir o poder. A conexão começa a se formar. De um lado, os SEALs tentam tirar o presidente vivo de dentro da fortaleza. Do outro, Glass precisa guiar o submarino americano, junto com os russos sobreviventes, por águas perigosíssimas, escapando de minas, torpedos e destroyers prontos para abrir fogo. A beleza dessa parte é como o filme vai aumentando a pressão em paralelo. Em terra, cada passo dos SEALs é um risco de morte. No fundo do mar, cada movimento do submarino pode significar ser detectado e destruído. Os dois núcleos caminham lado a lado, e você sabe que em algum momento as histórias vão se juntar. Os SEALs finalmente conseguem entrar no complexo principal, e aí o confronto explode de vez. Tiros para todo lado, explosões iluminando a noite, e no meio disso, os soldados americanos alcançam o presidente russo. Mas não basta resgatar, agora precisam sair dali vivos. E isso é quase mais difícil do que entrar. Durov não vai deixar barato, ele manda os seus homens caçarem os invasores a qualquer custo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal
e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.